Sejam bem-vindos a essa videoaula da disciplina de Laboratório de Circuitos Eletroeletrônicos do Coltec UFMG. Nessa aula, nós vamos falar sobre os sistemas numéricos e comparar o sistema decimal e o sistema binário, que é o sistema utilizado em sistemas digitais, em eletrônica digital. E aí, a gente vai ver que o sistema decimal ele é um sistema de base 10 e o sistema binário um sistema de base 2. E aí a gente vai entender o que significa isso. Para ilustrar melhor, eu coloquei aqui a representação de dois números, cada um em um sistema. E aí a gente tem que ter em mente o que significa esse valor posicional. Então, no sistema de base 10, que é o decimal, a gente vai ter aqui posições referentes às potências de 10. Então, começando da direita para a esquerda, a gente tem, partindo aqui do expoente 0, né? A gente vai fazendo as potências na base 10. Então, a primeira posição é 10 elevado a 0, depois 10 elevado a 1, 10 elevado a 2 e assim por diante. Continuaria tanto para o lado aqui de aumentar o número, quanto também para depois da vírgula, né? Se a gente considerar aqui a vírgula decimal, a gente pode representar também valores aqui menores que 1. E aí a gente teria 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2 e assim por diante, para poder representar as casas decimais aqui desse número, tá? Então, isso aqui pode vir nesse caminho aqui também para depois da vírgula, tudo bem? Então, o que significa esse valor posicional? No sistema, então, de base 10, a gente tem 10 dígitos que vão representar, que vão estar localizados cada um em uma dessas casas, nessas posições, e aí a gente vai fazer a multiplicação desses fatores, né, desses dígitos, pelo valor posicional, pelo valor daquela casa. Então, o que significa aqui o número 648 no sistema decimal? A gente sabe que o dígito 8, ele está nessa posição de 10 elevado, então, lembrando aqui que a vírgula está aqui, né? Então, a gente começa pela casa das unidades, então 10 elevado a 0 é igual a 1, né? A gente pode colocar aqui também para lembrar, então isso aqui é igual a 1, aqui é igual a 10 e aqui é igual a 100. Então, a gente está aqui na casa das unidades. Então, quantas unidades nós temos nesse número? Nós temos 8 unidades. Então, a gente coloca o dígito aqui que representa a quantidade que eu tenho nessa posição. Mesma coisa aqui para a casa das dezenas. Então, eu tenho 10 elevado a 1. Nesse número, né, a gente tem, então, 4 dezenas. Então, eu vou pegar 4 e vou ver onde que está localizado, qual que é o valor posicional desse dígito 4. E a mesma coisa para o 6. E aí, como que a gente computa, como que a gente encontra o número final? A gente vai somar essas quantidades aqui em cada posição. Então, olha, eu tenho 6 na posição da centena, então eu vou multiplicar 6 vezes 10 a 2, que é 6 vezes 100. 4 na posição das dezenas, então 4 vezes 10, mais 8 vezes 1, né? Então, a gente pode colocar aqui, ó, 6 vezes 100, mais 4 vezes 10, mais 8 vezes 1. E aí, então, somando essas quantidades, nós temos o valor final representado no sistema decimal, que é o valor, né, 648. A mesma coisa vai acontecer para o sistema binário. A gente também tem o valor posicional, mas cada posição ela equivale a uma potência de 2, porque a gente tem um sistema de base 2. E aí, como o sistema é de base 2, a gente só tem apenas 2 dígitos para representar as quantidades que a gente tem em cada posição, né? Então, só temos o 0 e 1 formando esses coeficientes aqui de cada base.
E aí a gente vai ter a mesma coisa que da representação decimal, a gente tem a ideia da vírgula nessa posição. E aí nós vamos ter somente dígitos 1 e 0, e aí a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. A gente vai multiplicar o dígito pelo valor da casa. Então aqui 2 a 0 é igual a 1, a gente pode colocar aqui em cima também. 2 elevado a 1 é igual a 2, e assim por diante. 4, 8, podendo aumentar tanto nessa direção, quanto para depois as casas decimais aqui à direita da vírgula. Então, como que a gente vai encontrar o valor desse... Quantos itens, né? Qual que é o número referente a essa representação no sistema binário? A gente vai pegar o dígito, né, e multiplicar pelo valor da casa, pelo seu valor posicional. Então, é 1. Então, nós vamos ter 1 vezes 10 vezes 2 elevado a 0, que é igual a 1. 0 vezes 2 elevado a 1. Então, 0 vezes 2, que é 0. 1 vezes 2 elevado a 2, que é 1, vezes 4, que vai dar 4. E 1 vezes 2 elevado a 3, que é 8. Então, 1 vezes 8, que é 8. E aí, para achar o resultado, a gente simplesmente soma esses valores e aí a gente vai achar o número correspondente, né? A quantidade correspondente, essa quantidade que está representada no sistema binário. Bom, para falar de conversão entre binário e decimal e vice-versa, eu vou utilizar essa referência que eu vou deixar aqui em anexo para vocês. E aí na verdade, só fazer o que nós estávamos observando. Verificar o valor posicional de cada dígito no sistema binário. Então, multiplicar esse dígito pelo valor da posição ou da casa, lembrando das potências de 2, e aí somar esse resultado. Então, simplesmente escrever que ele está escrito nesse vetor, né, separado aqui por posições, e aí é simplesmente fazer o processo que nós acabamos de ver. Então, a gente vai converter uma representação do sistema binário para uma representação decimal, que é o sistema que nós utilizamos no dia a dia, né? A gente não consegue bater o olho nesse número no sistema binário e intuitivamente ter ideia da quantidade, né? Quantidade de itens, a quantidade que a gente está lidando. Então, para isso, a gente precisa fazer essa conversão. E o jeito que nós temos é esse. Então, aqui são alguns exemplos sendo representados. A gente tem o número 51. Então, como que a gente lê o número binário? A gente lê um por um mesmo. 110011, né? E mais uma vez aqui a gente tem mais um número, que é o 42, e, bom, assim por diante. Aqui não está representado, né, mas a gente pode colocar também, representar números com casas decimais, lembrando que a vírgula binária, ela está nessa posição aqui, e se a gente escreve para a direita, né, da vírgula, a gente vai conseguir representar as casas decimais desse número. Para conversão de decimal para binário, a gente vai usar uma técnica que é denominada divisões sucessivas por 2. Essa técnica ela vai nos informar exatamente qual dígito eu preciso ter em cada posição para conseguir representar aquele número que está originalmente no sistema decimal. Então, é uma técnica que tem a seguinte o seguinte procedimento. Então, a gente vai pegar o número aqui, o exemplo do número 13, e vamos dividir por 2 sucessivamente. Então, aqui a gente vai ter 13 dividido por 2, o resultado é 6 e sobra 1. Então, o resto é igual a 1. Então, eu vou salvar esse resto aqui. Aí, eu vou pegar o resultado da divisão e vou dividir por 2 de novo.
vai dar 3 e o 0 vai ser o resto. Então, eu salvo esse resto aqui. Vou pegar novamente o resultado da divisão, que deu 3, e vou dividir por 2. 3 dividido por 2 é 1, e o resto é igual a 1. Pego de novo o resultado da divisão e divido por 2 novamente. 1 dividido por 2 é 0, né? 0 e o resto é 1. E aí a gente para a divisão quando esse resultado for igual a 0. E aí a gente já vai conseguir obter o nosso número binário. Como? Através dos valores que nós encontramos referente aos restos. E aí, olha, a gente vai pegar de cima para baixo, né, nesse caso aqui, colocando, organizando nas posições, nas casas referentes às potências de 2, para conseguir enxergar o nosso número binário. Então, o número binário 13 é 1101, né? 2 a 0, 2 a 1, 2 a 2 e 2 elevado a 3. Fazendo as multiplicações como nós vimos anteriormente, a gente tem o número 13, ok? Aqui a gente tem mais um exemplo do número 37, então a mesma coisa. 37 dividido por 2, 18, sobra 1, resto 1. Salvei esse resto, peguei o resultado da divisão, dividi por 2 novamente e fiz esse processo até que a minha divisão seja igual a 0. Quando isso acontecer, eu tenho o meu número aqui organizado a partir dos valores dos restos. Okay? Então, é a técnica chamada técnica das divisões sucessivas, da divisão sucessiva por 2. Então, é isso. É muito importante a gente saber fazer essas conversões, porque os nossos sistemas digitais, os sistemas de eletrônica digital, vão utilizar o sistema binário. Mas na nossa vida real, digamos assim, o que a gente entende é o sistema decimal. Então, a gente precisa sempre fazer essa conversão. Então, é importante que fique claro. Então, é isso. Até a próxima e muito obrigada.